Estão encerrados os jogos da fase de grupos da Copa Libertadores da América 2023 e da Copa Sul-Americana também. A gente já sabe quem está classificado, quem ficou em primeiro, quem ficou em segundo no grupo, e a gente vai comentar aqui hoje a classificação final de todas as equipes. Quanto aos jogos, eu vou pedir uma licença para vocês hoje. Eu não vou comentar em tantos detalhes partida a partida, como a gente geralmente faz. Eu vou comentar mais o jogo do Palmeiras, que acabou de terminar aqui enquanto eu gravo esse vídeo. E os demais jogos a gente vai falar mais por cima assim, dos resultados e ver como é que ficou a classificação e quem pode pegar quem na próxima fase, certo? Então a gente vai começar aqui indo rapidamente para nossa mesa tática, lembrando que o Palmeiras jogou contra o Bolívar. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, você pode se inscrever para receber mais vídeos, isso é importante também. Jogando em casa, o Palmeiras tinha a missão de tentar fazer a melhor campanha aí da fase de grupos da Libertadores, e acabou conseguindo, né, com uma vitória sonora aí, 4-0. O Palmeiras foi a campo com o Everton no gol, o Mike na direita. A dupla de zagas tradicional ali, Luan e Gustavo Gomes, na esquerda o Piquerez, que fez uma boa partida hoje. Na dupla de volantes a gente teve uma alteração, lembrando que o Zé Rafael se contundiu, teve um problema no joelho, e tem a volta do Gabriel Menino, que não tinha participado da última partida pelo Campeonato Brasileiro, por suspensão. Então ficou Gabriel Menino e Richard Rios. São dois jogadores que não são tão fortes na marcação, mas pelo modo como a partida se desenrolou, o Palmeiras dominando mais no campo de ataque, com posse de bola no primeiro tempo, esses jogadores acabaram não ficando expostos. E no segundo tempo, quando foram testados também, o Bolívar não ofereceu tanto risco assim. No centro aqui do meio campo, o Rafael Veiga, aberto na direita o Arthur, que também fez grande partida, o Dudu aberto na esquerda, uma partida mais ou menos, e o Rony lá no ataque, que continua sendo o Rony. Ele sempre é o Rony, né? Se isso é bom ou é ruim, vocês que decidem, mas é o Rony lá na frente. Então com essa escalação o Palmeiras fez a campo, começou o jogo pressionando, demorou um pouquinho para se acertar um pouco ali, a conseguir construir as jogadas, errou alguns passes, talvez um pouco de pressão pelos resultados recentes, que não têm sido favoráveis, mas tão logo começou a conseguir encaixar melhor os seus lances, o Palmeiras dominou totalmente a partida. Foi 2-0 no primeiro tempo, talvez pudesse ter sido 3-4 já no primeiro tempo, se aproveitasse melhor as oportunidades, lembrando que o Palmeiras perdeu mais uma vez muitos contra-ataques, tem sido assim. E no segundo tempo o Palmeiras teve um recuo ali das suas linhas, marcou mais no seu campo, tentou explorar as costas da defesa do time adversário, e embora tenha perdido algumas chances, conseguiu também concluir outras, né? E 3-4-0 ampliou o placar, ficou tudo bem. Uma goleada sonora que garantiu ao Palmeiras a melhor campanha da fase de grupos da Libertadores. Os destaques da partida são o Arthur, que marcou 2 gols, sendo que um dele de cabeça, mais uma vez, né? O grande Arthur com 1,65 m, aí sei lá quanto ele tem. Marcou um gol de cabeça se antecipando ao zagueiro. Um outro gol ele marca já praticamente contundido, saído com câimbras ali, até vamos ver se tem alguma lesão muscular, o que aconteceu, se era só câimbra, espero que sim. E teve uma boa partida do Rafael Veiga, né? A gente vinha falando que o Rafael Veiga tinha boa qualidade de passe, ele achava a solução para os lances, tinha boa visão de jogo, tudo que faltava ao Bruno Tabata quando ele substituiu o Veiga nessa função. E a gente viu que isso faz diferença, né? Em alguns lances ali não sei se dá para chamar de genialidade, mas lances de boa qualidade técnica, mostrando recurso, o Veiga dá um primeiro passe para um gol. Se vocês não assistiram, assistam. O passe do primeiro gol do Palmeiras é bonito pra caramba, um lance ali de quem tem recurso. E o segundo passe pro gol do Piquerez também, né? Então foi uma boa partida do Veiga aí se recuperando da má atuação contra o Botafogo. Esse é o resumo do jogo do Palmeiras, que venceu bem. Eu só achei estranho um pouco o fato do Abel Ferreira não ter feito as substituições até muito próximo ao final do jogo. Foi substituir lá na casa dos 80 e tantos minutos, faltando ali uns 5 para acabar. Visto que é um dia de chuva no Allianz Parque, a partida já estava decidida, já estava 3-0, poderia ter um pouco mais de rotação, visando essa sequência que a gente vai ter mais à frente aí de jogos pesados pelo Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, etc e tal. E ainda mais com o ponta ali, o Arthur saindo lesionado e tal, eu não entendi essa demora para fazer as substituições. Se é algum tipo de plano que o Abel Ferreira tem, mas jogando quinta-feira ainda, né, tem um dia menos de descanso, poderia ter poupado mais cedo. Mas enfim, tirando esse detalhe, esse negócio menor, a gente pode dizer que foi uma boa partida do Palmeiras, uma vitória convincente. A gente agora vai passar então para o resto da rodada. Vamos colocar aqui na tela a Libertadores, a gente vai começar pela Libertadores e comentar tudo o que aconteceu aí nessa rodada, né? Então a gente vai para o grupo A aqui, onde o Flamengo venceu o Alcas por 4-0, também uma goleada, o Flamengo nem precisou fazer força e agora sim o resultado que se esperava dessa partida. O Alcas é uma equipe extremamente frágil e o fato de ter vencido aquela primeira partida foi assustador, realmente o Flamengo
esteve num péssimo dia, mas agora o resultado esperado 4-0. O Racing também venceu o Ñublense pelo mesmo placar, 4-0. Depois eu vou colocar as classificações em sequência de todos os times, aí a gente vai ver, tá? Pelo grupo B a gente teve o Atlético Nacional jogando contra o Metropolitanos e o Internacional jogando contra o Independiente Medellín. O Atlético Nacional venceu por 1-0, com isso se classificou, e o Internacional também fez o seu dever de casa, fez um 3-1 seguro, não sofreu muito, sofreu um gol só, mas já estava 3-0 a partida, enfim, foi uma partida bastante tranquila para o Internacional, que conseguiu o resultado e se classifica com méritos aqui no grupo. Pelo grupo C, a gente teve então o jogo do Palmeiras contra o Bolívar, que a gente já comentou, e o Barcelona de Guayaquil empatou com o Cerro Porteño. O Cerro Porteño chegou a estar vencendo essa partida e cedeu o empate. Não fosse por isso, ele teria se classificado, né, para aquela eliminatória da Sul-Americana na terceira posição, mas cedendo o empate, quem vai classificar a gente vai ver que foi o Barcelona de Guayaquil. Daqui a pouco a gente vê isso aí. Pelo grupo D a gente teve o River Plate batendo o Strongest por 2-0, o Fluminense empatando com o Sporting Cristal por 1-1. Resultado perigoso esse aqui, o Fluminense não estava no melhor de seus dias, vamos colocar dessa forma, mas com o resultado também acabou passando, empatado em pontos ali com o River, mas o saldo de gols acabou salvando o Fluminense. A gente vai ver também daqui a pouco. Independente Del Valle fez 3-2 em cima do Argentino Júnior jogando em casa e o Corinthians goleou. Dá para chamar 3-0 de goleada? Acho que dá, né? Nesse caso aqui dá. O Corinthians venceu de 3-0 o Liverpool do Uruguai. Mas também uma equipe que não apresentava nenhuma dificuldade. O Corinthians entrou com um time totalmente alternativo e conseguiu vencer bem, dominou a partida, não teve muito risco, né? O Liverpool do Uruguai, a gente sempre falou aqui que é uma das equipes mais fracas da Libertadores. O Boca Juniors goleou o Monagas 4-0 e o Colo-Colo empatou com o Deportivo Pereira. E esse resultado causou aqui uma surpresa nesse grupo, a gente vai ver daqui a pouco. O Atlético Paranaense vence o Alianza Lima por 3-0, uma vitória também incontestável, segura. E o Libertad deu problemas aqui pro Atlético Mineiro, hein? Criou muita dificuldade, um jogo tenso, 1-1. E dependendo do resultado dessa partida, a classificação poderia ter sido diferente. Esse empate foi perigoso e, bom, a gente vai ver como ficou ali, mas se o Libertad vence essa partida, a Zé do caldo aí. A gente teve também o Olímpia goleando o Melgar por 4-1, o Atlético Nacional da Colômbia perdendo do Patronato por 1-0, resultado até surpreendente, eu diria. E acabou, né? Esse era o último grupo, tá certo. Então agora a gente vai ver a classificação de todas as equipes. Começando então lá pelo grupo A. Então vamos lá. Ó, o Racing passou em primeiro com 13 pontos, o Flamengo em segundo com 11 pontos. Como não houve empate de pontos, não precisamos nem dar uma olhada no saldo de gols, né? Mas o Ñublense então ficou na terceira posição, apesar da derrota, com 5 pontos e ele vai para aquela fase eliminatória da Sul-Americana, jogar contra o segundo colocado de algum grupo. Provavelmente vai ser eliminado em breve, né? Não tem como o Ñublense ganhar alguma coisa, convenhamos. Grupo B segue a mesma situação. O Internacional foi o líder com 12 pontos, o Nacional do Uruguai 11 pontos, é um grupo bem apertado esse, né? 12, 11, 10. Mas é isso, o Internacional passa em primeiro, o Nacional do Uruguai ficou em segundo com 11 pontos. Em terceiro lugar, o Independiente Medellín com 10, que vai também para aquela fase eliminatória da Sul-Americana. O Metropolitanos fez uma grande campanha, 0 pontos, 4 gols marcados e tomou 11 gols, saldo de menos 7. Parabéns aí para o Metropolitanos, fica para a próxima, né? Quem sabe numa outra oportunidade. No grupo C, o Palmeiras então foi o líder e foi o melhor time dentre todos os primeiros colocados, então teve a melhor campanha, com 15 pontos, 6 vitórias, 5 empates e 1 derrota, né? 16 gols marcados, 6 gols sofridos, saldo de gols de 10. Com essa campanha, então, eles classificam ele e o Bolívar, que ficou com 12, e o Barcelona de Guayaquil está com 4 pontos. E não fosse por esse empate de hoje, né? Ele teria sido eliminado pelo Cerro Porteño para essa fase eliminatória da Sul-Americana. O Cerro Porteño estava garantindo essa vaga até certa altura do jogo, chegou a abrir 2-0, se não me engano, e acabou cedendo empate. Então, com isso, o Barcelona se classifica, o Cerro Porteño vai ficar só pelo Paraguai mesmo, fica para a próxima oportunidade. No grupo D, o Fluminense também ali empatou em pontos com o River Plate. O que salvou o Fluminense foi o saldo de gols. Você pode ver que o Fluminense tem 4 ali de saldo e o River Plate 0. Mas ambas as equipes com 10 pontos. E o Sporting Cristal ficou então com 8 pontos na terceira posição e vai para a Sul-Americana. A campanha até que bem parecida do River e do Fluminense, né? O que muda é o saldo de gols. Aquela goleada que o Fluminense fez em cima do próprio River Plate foi decisiva para determinar esse resultado aqui no final, né? Exatamente aqueles gols de vantagem que eles abriram estão aqui contados no saldo de gols. No grupo E, o Independiente Del Valle passou em primeiro com 12, o Argentino Júnior com 11. Opa, tá um pouco desalinhado ali na tela, né?
E o Corinthians então vai para a Sul-Americana com seus 7 pontos na terceira posição. Se ele perdesse do Liverpool do Uruguai, ele não iria. Se ele empatasse, ele já iria. Então não era uma missão muito difícil, bastava empatar em casa que ele já estaria classificado, né? E já não tinha chance de passar para a próxima fase da Libertadores. No grupo F, o Boca Juniors passou em primeiro com 13, Deportivo Pereira com 8 e o Colo-Colo ficou ali com 6. Esse empate de hoje do Colo-Colo comprometeu, né? Ele ainda teria chances de se classificar caso ele vencesse, mas todas as equipes aqui, a gente já vem falando isso repetidamente, são fracas, né? Até mesmo o Boca Juniors é fraco aqui, tem uma equipe forte. Então, ia passar algum fraco de qualquer jeito. Foi o Deportivo Pereira. E o Colo-Colo ficou para a Sul-Americana. Vocês que se virem lá depois. No grupo G, o Atlético Paranaense, que era um grupo chamado grupo aí mais complicado, talvez. Esse o do Fluminense e do River, né? Eram os grupos, acho que, mais complicados. O Atlético Paranaense passou em primeiro com 13, o Atlético Mineiro com 10, então os dois brasileiros aí fizeram bonito e vão passar de fase, e o Libertad ficou com 7. Aí olha aquilo que eu falei, com esse jogo, se o Libertad vence o Atlético Mineiro, em vez de empatar em 1-1, o Atlético Mineiro teria 9 e o Libertad também teria 9, aí seria decidido no saldo de gols, que a depender do número de gols pelo qual o Libertad vence a partida, se ele vencesse de 1-0, ele já teria 0. Se ele vencesse por 2 gols de diferença, o Libertad passaria. Então era um jogo perigoso para o Atlético Mineiro, mas conseguiu fazer sua missão, aí empatou, está na próxima fase. O Libertad vai para a Copa Sul-Americana. O Alianza Lima em último ali com 4. No grupo H, o Olympias passou em primeiro com 14, o Atlético Nacional 10, também está classificado, o Patronato ficou com 6 e o Melgar com 4. Então o Patronato vai para a Sul-Americana e assim acaba a classificação da Sul-Americana. O que a gente pode dizer aqui? Os cruzamentos agora daqui para frente serão primeiros colocados contra os segundos colocados. Isso quer dizer que ficar em primeiro geralmente faz com que você jogue com um time mais fraco depois nas oitavas de final, mas não necessariamente, porque dada essa classificação meio maluca aqui da fase de grupos, muitos times fortes ficaram em segundo lugar. Então olha só, vamos dar uma passada geral só para a gente ver aqui, ó. Quem ficar em primeiro pode pegar o Flamengo, que seria uma equipe forte. O Nacional do Uruguai não, acredito que seria um adversário mais acessível. O Bolívar seria um adversário acessível. O River Plate já é um adversário mais difícil, assim como o Flamengo, né? O Argentino Júnior é mais acessível. Deportivo Pereira, esse aqui quem pegar tem que passar. O Atlético Mineiro é um adversário difícil, então a gente já listou 3 adversários difíceis que ficaram na segunda posição, né? Então o Atlético Nacional já é um pouco mais tranquilo e assim vai. Então, para o Palmeiras, por exemplo, que ficou na primeira colocação, tem vários adversários que podem complicar a vida aqui, né? Tem quase metade de chance de pegar um adversário forte nessa fase. Por outro lado, quem ficou em segundo lugar vai pegar também, aí sim é complicado, né? Vai pegar Palmeiras, vai pegar Fluminense, dependendo do Vale. Boca Juniors é o adversário mais tranquilo aqui dessa parte, o Atlético Paranaense, então aí sim fica complicada a vida. Bom, vamos lá, então vamos falar da Copa Sul-Americana, que também se encerrou. A gente vai ver os jogos da rodada. O Botafogo conseguiu empatar ali, jogando em casa, contra o nosso glorioso Magalhães. Pô, Magalhães, que saudades do Magalhães. A LDU venceu por 3-0. Eu até esqueci o nome do time. O César Vallejo. Grande César Vallejo. E com esse resultado, então, a LDU se classificou em primeiro lugar do grupo. Olha só que coisa impressionante. E o Botafogo ficou em segundo, com 10 pontos, né? Então, o Botafogo vai ser uma das equipes que vai enfrentar aqueles terceiros colocados lá da Copa Libertadores. Pelo grupo B, que não tem brasileiros, o Guarani do Paraguai ficou em primeiro, com 11 pontos, e o Emelec, com 9 pontos, vai pegar alguém lá vindo da Libertadores também. Danúbio do Huracan foram eliminados. No grupo C, o Bragantino ficou em primeiro com 14 pontos e passou pelo saldo de gols. É impressionante isso aqui, né? Eu vou até mostrar para vocês o resultado da partida. O Bragantino meteu 7-1 no Taquari e o Estudiantes também meteu 4-0 no Oriente Petroleiro. Ambas goleadas. E aí você vê o saldo de gols dessas equipes. São 6 jogos só, tá? Na fase de grupos. Igual na Libertadores. O saldo de gols do Bragantino em 6 jogos foi mais 18. Ele marcou 21 gols e tomou 3. E o Estudiantes marcou 14 e tomou 1. Também ficou com saldo alto, né, de 13. Então você vê a diferença entre os times aqui dessa competição. O Bragantino e o Estudiantes sobraram, né? E o Bragantino acabou passando em primeiro. O Estudiantes vai pegar alguém da Libertadores. Sempre lembrando que quem pega alguém da Libertadores tem uma vida mais difícil, por quê? Primeiro que você faz um jogo a mais, que você pode ser eliminado.
Segundo, que você está pegando um time que está vindo de uma competição de um nível acima da sua, né? Então tende a ser um jogo difícil. No grupo D, o São Paulo venceu também, passou em primeiro com 16 pontos e o Tigre ficou em segundo com 10. O Tolima ali e o Puerto Cabello eliminados com 8 e 0 pontos respectivamente. São Paulo venceu de 2-0 e o Tolima de 3-1. No grupo E, o Newell's Old Boys passou em primeiro com 16 pontos. O Audax Italiano ficou em segundo com 11. O Santos eliminado há muito tempo com 5 pontos e o Blooming com 1 ponto. Defensa e Justiça passou em primeiro no grupo F com 15 e o América Mineiro com 10. Estão classificados, passou no saldo de gols também por um golzinho, que ele ficou na frente ali do Milionários da Colômbia. Se a gente vê o placar aqui da partida, o Defensa e Justiça venceu por 3-1 e o América venceu por 2-1. Se o Defensa e Justiça não fizesse o 3-1, fosse 2-1, teria empatado o saldo de gols, mas aí teria um ataque melhor, né? Não, tudo bem, o América ia acabar passando do mesmo jeito. Mas ficou perigoso. Mas é mais um time brasileiro que passou de fase. O Peñarol ali também, grande fase do Peñarol, 0 pontos, menos 14 de saldo, parabéns pro Peñarol. Vive um grande momento. No grupo G, o Goiás também se classificou em primeiro, o Universitário ficou em segundo, mais uma equipe brasileira que passa de fase. No grupo H, o Fortaleza, garantidaço, sobrou no grupo, 15 pontos, saldo de 12. São Lourenço ficou em segundo, o time argentino ali acabou superando o Palestino pelo saldo de gols também, por um golzinho. O São Lourenço se classificou, então vai mais uma equipe argentina para a próxima fase. Então o que a gente pode notar aqui? De equipes brasileiras, somente Corinthians na Copa Libertadores e o Santos na Copa Sul-Americana que ficaram no meio do caminho, né? Os demais brasileiros fizeram a sua parte e passaram de fase. E alguns brasileiros até sobrando nos seus grupos, com melhores campanhas, etc e tal. Então depois a gente vê os cruzamentos, conforme forem tendo jogos das oitavas de final, esses jogos eliminatórios a gente vai conversando aqui, mas esse então foi o resumo da nossa rodada da Copa Sul-Americana e da Copa Libertadores da América. Eu vou ficando por aqui, acho que esse vídeo já ficou com uma extensão boa o suficiente. A gente vai voltar essa semana só avisando aqui, dando os recados para vocês. Eu vou fazer nos próximos dias então um vídeo sobre os confrontos da Copa do Brasil. Tem alguns assuntos que eu queria comentar e na próxima rodada do Brasileiro, sempre lembrando, no dia seguinte da rodada, né, a gente aparece aqui e faz mais um vídeo também para comentar tudo o que está acontecendo. Eu espero todos vocês aqui. Se vocês não são inscritos ainda no canal, vocês podem se inscrever para receberem mais vídeos. Até a próxima. Fui!